Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que porventura estejam chegando à casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos. O Centro Espírita Luz e Verdade agradece a presença de todos. Tá? E saudamos também aqueles amigos que estão ao vivo, nos assistindo ao vivo pelo YouTube, né? Agora, aqueles nossos lembretes, né? O primeiro deles é em relação aos nossos celulares. Por favor, se puderem desligar ou colocar no modo avião ou no modo silencioso, para que a gente não seja interrompido. E o aviso do estacionamento. Não esqueçam que é melhor não estacionar nas calçadas das vizinhanças. Tá bom? Tem um estacionamento na próxima rua aqui, à esquerda, né? Tem um estacionamento, ele só recebe pagamento em dinheiro, tá? Mas é melhor colocar no estacionamento, tá bom? E tem até um descontinho para quem disser, vou lá para o selfie, tá? E aqueles nossos avisos. Grupo de iniciação ao Espiritismo. Tá? O grupo, para quem deseja se integrar e conhecer melhor os fundamentos da doutrina espírita, tirando suas dúvidas e participando com os nossos coordenadores. É presencial na sala 12, os mesmos dias e horários das reuniões públicas. Online, tem o link no mural ou nas redes sociais, às sextas-feiras, às 20 horas. É só escolher o melhor dia, horário e formato para aqueles que desejarem participar. Tem um aviso um pedido sobre as cestas básicas. Tá? A nossa casa, ela auxilia diversas famílias com doação de cestas básicas. E sempre é necessária a doação de itens, tá, para a cesta básica. É um lindo trabalho que é realizado pelo CELV. São vários itens ao mês. Vocês podem se informar. Quem tiver a opção de fazer a doação, quem sentir vontade de doar, pode se informar. Tá? Ou na livraria, ou na recepção, que eles saberão lhe informar as necessidades. Temos também o culto do Evangelho no Lar online, aos domingos, às 20 horas. O link de acesso está em nossas redes sociais ou no mural. Venha participar conosco do culto do Evangelho do Lar. Tá? Hoje é dia 21 de junho, não é isso? 22, inverno está chegando, né? 21. O inverno está chegando, né? Pois é. E com ele a maior necessidade de doação de cobertores. Tá? A casa tem um acompanhamento a esses irmãos. A casa aceita cobertores, agasalhos, meias. Tá? Também podem se informar lá na livraria, que eles saberão lhe informar melhor. Tá bom? Bom, feitos os avisos, a gente agora vai ler uma página para que a gente possa pacificar mais os nossos corações. A página é do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Mensagem 63. Diferenças. Nisto todos conhecerão quem sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João, capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconhecerão
favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vissem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna por meio de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São simplesmente os sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira de bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. E assim, com essa página, eu convido aqueles que se sentirem à vontade a fecharem os olhos e assim dizer: Deus, Pai de infinito amor e bondade, nós vos louvamos, Senhor, e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje para mais um aprendizado, Senhor. Abençoa a todos aqueles presentes, os trabalhadores da casa. Abençoa o nosso irmão Alberto, que irá conduzir o estudo da noite de hoje, Senhor. Muito gratos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Com a vossa permissão, Senhor, iniciaremos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Vou deixar a fala agora com nosso amigo, trabalhador querido aqui da casa, senhor Alberto. Boa noite, Alberto. Boa noite. Está baixinho esse boa noite. Vocês estão mais fraquinhos do que eu, é? Boa noite. Ai, que beleza, que beleza. Alegria no coração. Nós vamos falar sobre o nosso Pai. Principalmente. Ah, mas não é reencarnação? É reencarnação. E a justiça da reencarnação. Mas quem que comanda isso tudo? É o nosso Pai, nosso Criador, Deus. Deus. Não importa o nome que nós possamos dar ao nosso Criador, Deus, Alá, Tupã, não importa. Não importa, Ele sempre é o nosso Criador, sempre será, sempre foi. Hoje, um pouco antes da reunião, nós estávamos apreciando um quadro pintado por ele,
que era o planeta Vênus e a Lua, bem ali no céu. Quem proporcionou esse quadro? Deus, nosso Pai, de muito amor, muito amor. Nós existimos graças ao amor do nosso Pai. Graças ao amor do nosso Pai. O universo existe graças ao amor do nosso Pai. Tudo existe graças ao amor do nosso Pai, que criou tudo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: o que é Deus? Ou quem é Deus? Pergunta: o que é Deus? O que é Deus? E a resposta dos Espíritos é curta e completa. É a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Tudo existe por criação do nosso Pai. O próprio tempo existe pela criação do... Melhor dizendo, todos os tempos existem pela criação do nosso Pai. Porque o nosso tempo aqui nesse planeta é um. O tempo lá em Vênus, por exemplo, é outro. Totalmente diferente do nosso. Mas é tempo. O que é tempo, na realidade? Nós aqui na Terra contamos os anos que se passam de uma forma, mas eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos: é tudo uma ilusão. Tudo uma ilusão. Enquanto estamos na matéria, esse tempo que nós contamos nos consola. Ou nos dá um desespero quando o cabelo fica branquinho. As minhas irmãs que o digam, né? Eu não ligo não, mas tem muita gente que liga, né? Mas é ilusão, gente. É tudo ilusão. Não é verdade. É só necessário. É uma forma de nós nos organizarmos na realidade. Senão seria um tumulto a nossa existência, não é? Então Deus sabe disso. Aí Ele criou o nosso tempo. Então vocês querem assim? Então será assim. Há muito tempo atrás, olha o tempo aí, olha só. No início da sua formação, o nosso planeta, ele tinha outro tempo na sua movimentação no espaço, em torno do Sol, e em torno dele mesmo. Ele tinha outro tempo, que foi se modificando à medida que o tempo foi passando. E agora é o que nós achamos que conhecemos. Achamos que conhecemos. A ciência hoje está verificando que o tempo está mudando. Eles, de vez em quando, como a gente faz em casa, que acerta o relógio, eles estão acertando os relógios atômicos, porque já não diz mais, não conta mais da mesma forma que contavam há 50 anos atrás. Olha o tempo mudando aí. Não é? Por quê? Alguma razão a desistir. Nós não sabemos. E não vamos ter tempo para verificar, porque isso é muito devagar. Muito devagar. Daqui a 1 milhão de anos, o tempo da nossa Terra será totalmente diferente do que é hoje. O passar do tempo será totalmente diferente. Mas estaremos aqui, hein? Hein, gente? Respondam, por favor, não sorriam, respondam. Sim ou não?
Aqui não, mas em outro lugar qualquer do universo, com certeza. Porque nós somos imortais. Imortais. Até a nossa concepção de morte é uma ilusão. Ela não existe. Ela não existe. Nós não podemos morrer. Não há como. Não há como nós morrermos. O corpo vai morrer. Tudo bem, e daí? O que é o corpo? É mais uma ilusão necessária para nós, para o nosso progresso. Deixa eu colocar meu secretário aqui, porque eu achei que eu ia conseguir ler sem óculos, mas eu acho que eu não vou forçar meus olhos, não. Foi operado há pouco tempo, então vamos ver. Então, o nosso primeiro assunto de hoje é a reencarnação. Vocês acreditam na reencarnação? Todo mundo acredita, né? Então tá bom. Então vamos compreender o que é a reencarnação, exatamente. Quantas vezes nós reencarnamos? A resposta é simples: tantas quantas forem necessárias. Tantas vezes quantas forem necessárias. Mas por que necessárias? Pelo nosso progresso. O nosso progresso depende da nossa vontade de progredir. Quanto mais nós atrasamos esse progresso, mais vezes nós teremos que reencarnar. Simples assim. É matemática de Deus pura. Matemática de Deus existe, gente? Eu acho que existe, né? Nós compreendemos? Não. Nem temos ideia do que poderia ser isso. Bom, a reencarnação. A primeira pergunta aqui é a 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? A resposta dos espíritos é sofrendo uma nova existência. Nós nos depuramos a cada reencarnação, mas também nos depuramos ainda no plano espiritual. Mas a prova na matéria é mais intensa, com certeza, e isso acelera a nossa evolução, se nós quisermos. Tudo depende de nós. Não depende de Deus, não, gente. Não depende de Deus. A nossa evolução depende de nós, do nosso esforço para evoluir. Eu costumo dizer que Deus não está passando nunca a mão sobre a nossa cabeça. Como nós pais terrenos, às vezes fazemos com os nossos filhos, não é? Eles erram, fazem uma bobagem qualquer, e nós ficamos com peninha, damos aquela bronca, mas depois ficamos com peninha e passamos a mão na cabeça dele. Ele fica sem entender nada. Deus não faz isso com a gente, não. Ele nos castiga? Hein? O que vocês acham? Ele nos castiga? Não. Gente, Deus estabeleceu leis que são perfeitas e imutáveis. Tem uma historinha. Quando nós fomos criados, quando nós chegamos à fase de humanos, de humanidade, Deus pegou uma sementinha e incutiu no nosso ser espiritual. Nessa sementinha estão todas as suas leis. Foi interessante porque eu fico imaginando o quadro. Deus nos criou, cada um de nós, colocou aquela sementinha em nós e disse assim: agora vai, meu filho,
desenvolva-se. Desenvolva-se. O que é desenvolver-se? O que é desenvolver? Vamos considerar que essa sementinha tenha sido e é um presente de Deus para nós. Então, quando nós ganhamos um presente, ele vem embrulhadinho, não vem bonitinho? Geralmente né? É para ser. Se eu vou dar um presente para alguém, com certeza a embalagem não vai ser bonitinha, mas se a minha esposa for dar, vai ser linda a embalagem. Então, Deus nos deu essa sementinha, esse presente embrulhado. E disse: desenvolva. Desembrulhe esse presente. E é o que nós fazemos. Encarnação após encarnação. Nós vamos aprendendo a conhecer essa semente, essas leis que estão dentro de nós, gente, na nossa consciência. Na nossa consciência. Quantas vezes nós podemos tomar um rumo incorreto e tem uma vozinha lá dentro da nossa cabeça dizendo: por aqui não vai dar certo. São essas leis funcionando dentro de nós, nos chamando a atenção. Mas, como nós somos super conhecedores de tudo, né? Eu não quero saber, eu vou fazer. Pronto. Aí, como se diz vulgarmente, quebramos a cara. E pronto, temos que reencarnar mais uma vez para eliminar aquele erro. Se foi um erro grosseiro, com certeza. Mas qualquer erro precisa ser corrigido, maior ou menor, não importa. Por quê? A nossa evolução é como um trem andando pelos trilhos. Aí tem uma curva fechada lá na frente, mas o maquinista esqueceu dessa curva. Aí ele não diminuiu a velocidade do trem. O que acontece? Um desastre. Então, a nossa consciência nos alerta: olha, curva fechada à frente, pisa no freio. E nós não pisamos. Aí acontece um desastre na nossa existência. E nós, evidentemente, vamos ter que responder por isso. As leis de Deus, elas são absolutamente corretas, perfeitas. Não poderia ser diferente. Deus é perfeito. Ele é misericordioso, com certeza. Mas ele é perfeito. Ele não nos castiga. Em momento algum ele nos castiga. As suas leis funcionam. As suas leis funcionam. Então, se nós erramos, nós automaticamente teremos que corrigir a nossa caminhada. Mas isso não é castigo. Isso é aperfeiçoamento. É o trem voltando aos trilhos. Aperfeiçoamento. E isso se dá ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Tempo, meu Deus. Tempo. O que é tempo? É nada. É nada. No mundo espiritual, o tempo se conta de outra forma, totalmente diferente do que nós contamos na matéria. Totalmente diferente. Absolutamente diferente. Não dá para nós compreendermos. Ainda não. Mas é totalmente diferente, com certeza. Mas na matéria, é necessário que seja assim. Nós estamos, afinal de contas, vivendo no mundo material.
envoltos pela matéria. O nosso corpo físico obedece às leis do planeta, de forma material do planeta. Então, nós não podemos sair desse caminho. Como analisa essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A resposta dos espíritos é assim: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corpórea. Necessária é o que os espíritos respondem. É necessária a prova da vida corpórea. E essa prova da vida corpórea, ela vai ser mais fácil ou mais difícil? Dependendo da nossa forma de encarar essa vida. E não esquecendo que as dificuldades... nós estamos num planeta de provas e expiação. Lembram disso? Planeta de provas e expiação. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Lembram disso? Então, expiação o que é? É corrigir erros passados. Prova, não. Prova é o que o nome diz, prova. Prova que você já aprendeu. E aí, algum tipo de dificuldade aparece na nossa existência. Aí nós vamos provar que nós já aprendemos anteriormente e vamos passar por essa prova com maior ou menor tranquilidade. Depende de nós, novamente. Depende do quê? Da nossa fé. Temos fé em Deus ou não? Ou é só da boca para fora? Na hora, como se diz, na hora que o sapato aperta, é que a gente vai ver se tem fé ou não, né? A hora que está tudo muito bem, um sapato tranquilo, e um dia de sol, não muito, né? Mas um dia de sol, que beleza. A hora que começa o pé a apertar porque molhou na chuva, o sapato encolhe, aí molhou na chuva, aí está doendo o pé, eu tenho que andar. Aí é que as coisas se complicam, mas é aí que nós devemos provar que nós já aprendemos. Tá bom? Se eu estou complicando, por favor, hein? Puxa a minha orelha. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Essa resposta já mais ou menos já disse, né? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, algumas filosofias falam o contrário, né? Mas existem muitas fases da nossa existência no planeta em que irmãos nossos, talvez mesmo nós no passado, enganam a multidão para tirar proveito. Tirar proveito. Mas isso é inerente a nós. É inerente a nós, seres humanos encarnados, espíritos encarnados. E aconteceram essas coisas, já acontecem ainda essas coisas. Isso se chama imperfeição, tá? Não é maldade não, necessariamente não. Imperfeição mesmo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Entenderam aí a resposta?
Hein? Nós desencarnamos e reencarnamos em outro corpo. É o mesmo espírito. Eu não lembro bem a frase toda, se está na minha memória, mas eu não tenho certeza mais se está certa ou não, completamente. No Dolmen de Kardec, lá na França, na sepultura dele, né? Tem uma frase que diz assim: nascer, crescer, viver, morrer, renascer ainda. Tal é a lei. Tal é a lei. A lei da reencarnação. É mais uma lei do nosso Pai. Ela é perfeita? É. É justa? É. Com certeza que é. E não pode ser derrogada. Não pode. Como eu já falei, nós reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias. Daqui a pouco eu vou contar um segredo para vocês, tá? Mas daqui a pouco. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Para que serve a reencarnação? Expiação é um fim. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Onde a justiça? Vamos supor que de repente aconteça uma coisa impossível. Claro, é só uma bobagem minha. Mas aconteça uma coisa impossível, Deus resolve que determinado filho seu, você não precisa mais reencarnar não, você já chegou na perfeição. Pode ficar aqui do meu lado, bonitinho, tomando conta desse pessoal todo aí lá de trás. Vai acontecer isso? Não, é claro que não. É claro que não. Então, só existe justiça na reencarnação. Só existe justiça. Deus é justo, perfeito. A gente poderia dizer que Ele é bom, mas bom é pouco para Deus. É muito pouco, não diz nada. Não diz nada. Deus não nos avalia pelo que nós conhecemos como justiça. Ele nos avalia pela sua misericórdia. Se não vejamos. Eu não sei, talvez nós tenhamos já passado por isso em algum momento na nossa existência. Em algum momento na nossa existência nós podemos ter sido muito maus, muito perversos, cometido muitos crimes contra nossos irmãos. Podemos ter feito isso, cada um de nós aqui, ou não. Aí nós pensamos, mas eu tenho que resgatar isso, não tenho? Vamos supor que nós tenhamos sido responsáveis pela morte, no sofrimento de 15 mil pessoas, 15 mil irmãos nossos. Hein? Aí temos que pagar por isso. Certo? Como vai ser possível isso? Como um só vai pagar por esses crimes todos? Como? Aí entra a sabedoria de Deus, a matemática de Deus, que é o que eu falei antes, a matemática de Deus. Aí nós começamos a pagar essa dívida. Mas como? Reencarnando, evidentemente, na matéria. Mas aí
Deus não tem uma lei só. Ele nos coloca na frente vários caminhos. O resgate que nós precisamos fazer, ele pode ser feito por duas formas, pelo menos. Através da dor ou através do amor. Olha só que beleza. A escolha é nossa. Então nós vamos resgatar através da dor. Vamos ter uma ou duas ou três reencarnações onde nós sofreremos muita dor, ou vamos seguir o outro caminho. Vamos ter uma, duas ou mais reencarnações onde nós ofereceremos muito amor ao nosso próximo. Vamos sofrer. Porque oferecer amor também nos traz dor. Mas é uma dor diferente. É uma dor diferente. Estaremos trabalhando pelos nossos irmãos, amparando os nossos irmãos, muitas das vezes com sacrifício nosso. Mas estaremos aplicando o amor. E dessa forma estaremos resgatando os nossos crimes passados. Misericórdia do nosso Pai. Isso se chama misericórdia. Então, meus irmãos, qualquer dor que nós estejamos sentindo, seja moral ou física, vamos confiar em Deus. Nada é para sempre. Essa dor não é para sempre. Com certeza ela vai se extinguir. O necessário que nós temos que fazer é ter fé. Confiar em Deus, na sua justiça e no seu amor. Confiar. Por mais que nós nos sintamos tristes, às vezes podemos nos imaginar abandonados, mas isso é impossível. É totalmente impossível. Ele estará sempre presente, através dos nossos irmãos que nos ampararão, do plano físico ou do plano espiritual, não importa. Seremos amparados, sempre. Nunca estaremos sozinhos. Nunca. Essa é a verdade. Aí vai uma brincadeira agora, tá? Até porque, qual é a população atual no nosso planeta de encarnados? 7 a 8 bilhões, né? Pois é. A população dos desencarnados no nosso planeta é de 3 a 4 vezes isso aí. Mais ou menos. Não tem uma... A nossa matemática não fecha isso aí, mas é mais ou menos por aí, tá? Então, olha só, gente. Olha a quantidade de espíritos que tem nesse planeta. Então é impossível nós estarmos sozinhos. Paulo dizia, não foi Paulo que disse isso, Sebastião? Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Paulo, né? Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Nos informou disso. Somos cercados por uma nuvem de testemunhas. A qualidade dessa nuvem depende de quem, gente? Hein? De nós. Sempre de nós. Não adianta nós queremos culpar Deus por absolutamente nada. Nada. O responsável por isso somos nós. Só nós, mais ninguém.
a gente lembra aquelas crianças, né, pequenas e tal, que geralmente não querem levar a culpa de alguma coisa. Se tem um coleguinha fazendo besteira, elas não querem levar a culpa por causa do outro. Então, não fiz isso não. Ou até o que fez diz que não fez. Não, eu não fiz nada disso não. Não é assim? Nós somos assim, como crianças. Somos crianças espirituais ainda. Por favor, não se iludam. Nós somos ainda crianças espirituais. Já evoluímos bastante, com certeza. Mas somos crianças espirituais. Somos sim, gente. Tenhamos consciência disso. Nós somos crianças espirituais ainda. Nós ainda tomamos muitas decisões das quais nós nos arrependemos lá na frente. Graças a Deus, nós nos arrependemos lá na frente. Porque senão poderíamos piorar a nossa situação. Às vezes são coisas bobas para nós, mas para o nosso irmão, não. Às vezes nós podemos ofender alguém, e eu peço perdão se estiver ofendendo alguém agora, tá? Mas às vezes nós podemos ofender alguém sem aquela intenção, mas ofendemos. Então tomemos cuidado com tudo o que nós fizermos, falarmos, agirmos. Tomemos cuidado. Tá? Isso é para mim, principalmente. É porque estou me falando aqui. Alberto, cuidado. Não faça isso. Tá bom? É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? O que é perpetuamente? É para sempre, né? Não é? Perpetuamente é para sempre, né? E aí, o que vocês acham? Oi? Tem um limite, né, Sebastião? Nós estamos perto desse limite, né, Sebastião? Ah, tá longe? Eu me perdi um pouquinho aqui, mas eu acho que estava perto, mas não está não. Com certeza não estamos perto não, tá, gente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. É um passo, mas depende, né? Às vezes é meio passo, tá? Depende de nós. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E aí uma novidade. Nesse planeta? Não. Gente, a hora que nós não precisarmos mais reencarnar nesse planeta, não significa que nós não precisaremos reencarnar em outro mundo mais evoluído. Se Deus quiser, né? Mais evoluído. Que se for menos evoluído, isso pode acontecer. Isso está acontecendo com a nossa população planetária. Como aconteceu há alguns milênios atrás, num planetinha muito afastado daqui, que os irmãos que não estavam acompanhando o progresso daquele planeta, foram expatriados de lá. E foram para onde? Para cá. Para cá, para a Terra. Aí começou aquela história de que o homem, o espírito que desencarnasse, poderia reencarnar num corpo de animal. Isso não existe. Não existe.
Não há mais como nós reencarnarmos num corpo de animal. Mas o que aconteceu naquele momento? Os exilados de Capela vieram reencarnar nesse planeta Terra. Então lá em Capela, eles já eram bastante evoluídos, talvez mais do que nós somos hoje aqui. Tá? Sim, com certeza, com certeza. Mas eles vieram para cá. E aqui, para eles, era como se reencarnar aqui, o corpo humano daquela época aqui na Terra, era inferior ao que nós somos hoje. Menos perfeito do que nós somos hoje. Então, para eles que vieram de um lugar já bastante evoluído, era como se eles estivessem reencarnando em corpos de animais. Simples assim. Daí surgiu essa história. Mas não é verdade. Não eram corpos de animais, eram seres humanos. Eram corpos humanos, já. Não eram mais animais, mas estavam muito menos evoluídos do que eles. É como o Sebastião adiantou ali. E além deles terem essa prova, eles também vieram ajudar a colonizar o nosso planeta, a melhorar os conhecimentos técnicos e até mesmo espirituais. Nossos conhecimentos. Ajudar a evoluir a humanidade desse planeta. Só tenho mais duas perguntas aqui. Eu falaria também da justiça da reencarnação, mas já falei da justiça da reencarnação na realidade, não é? É porque está na hora. Me desculpe. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Também já respondi isso. Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas, se forra. Todavia, as reencarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Progresso. E isso é importante. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Esse é o nosso objetivo. Espírito bem-aventurado, puro espírito. Eu não vou falar disso porque não dá tempo, mas é uma coisa mais complicada, tá bom? Também. Então não posso falar isso em meio minuto. Não dá. Infelizmente não dá. Mas chegaremos lá. Existe uma música que eu adoro, que diz assim, eu não vou cantar a música, evidentemente, porque eu não tenho nem como, não tem nem rumo, mas ela diz assim que um dia todos nós seremos anjos, espírito puro. Gente, eu não estou mentindo para vocês, não é ilusão, é pura realidade. Pura realidade. Um dia todos nós seremos anjos, não esqueçam disso. Gravem no seu celular essa frase. Um dia todos nós seremos anjos. E isso é verdade. Isso nos dá um alívio no coração. Não é uma promessa vã. Não é. É a pura realidade. Que Jesus nos abençoe pela eternidade. Que haja em cada coração uma chama de fé, de amor. Amor pelo próximo
e, sobretudo, amor a Deus, nosso Pai, de misericórdia infinita. Obrigado, Pai amado, porque existimos pela Tua vontade e pelo Teu amor. Obrigado, muito obrigado, Pai. Graças a Deus. Gratidão. Gratidão, meu amigo. Que Jesus nos abençoe sempre. Muito bom. As reflexões trazidas da noite. Agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa reunião, que são os passes. Aqueles que sentirem necessidade de receber o passe, aguardem que serão encaminhados até a sala. Tá? Aqueles que não forem, após a nossa prece, dirijam-se em silêncio. Tá bom? Vou convidá-los para nosso próximo estudo, na próxima quarta-feira, às 20 horas. Todos bem-vindos. Tá? E agora eu convido a fecharem os olhos. E nesse momento de paz e de harmonia, um sentimento aflora em nossos corações. A gratidão, Senhor. Gratidão por esse banquete de hoje. Gratidão por essas reflexões, Senhor. Gratidão por estarmos aqui hoje. Gratidão, Senhor. E lhe pedimos que nessa nossa caminhada, nessa nossa evolução, nesse nosso percurso, Senhor, mostra para nós o melhor caminho. Que Jesus seja sempre o nosso leme. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.